liftoff. We have a liftoff. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Corroborando com Ciência. Meu nome é Cláudio, eu sou biólogo e professor. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma vespa que ficou muito famosa na internet devido ao compartilhamento de alguns vídeos e muitos já também reagiram, fizeram comentários. Colegas biólogos já explicaram bastante coisa, mas vira e mexe eu vejo ressurgindo alguma coisa. Outro dia passaram um vídeo mostrando um monte de gente caída no chão e dizendo que essa vespa era responsável, né? O vídeo a que eu me refiro é um ratinho que está sendo picado por essa vespa, tá? Antes de começar, peço para que se inscreva no canal e dê uma força para a ciência, pela divulgação da ciência no YouTube. Então, inscreva-se, deixe seu like, enfim, reforce porque só assim mais pessoas vão poder ver. Compartilhe também esse vídeo se você gostar, tá? O ratinho em questão que está no vídeo é esse daqui. Olha o que está acontecendo. Tem uma vespa enorme, né? Eles chamam de vespa assassina. Diz que foi criada em laboratório e que chegou nos Estados Unidos e está matando esse rato aí. É de origem asiática, nunca foi vista fora da Ásia, está se espalhando pelo mundo, pode atacar humanos, pode ter consequências letais devido às toxinas, pode até matar uma pessoa. Diz que foi criada em laboratório na China, né, que é uma nova ameaça chinesa. Então, um vídeo até um pouco xenofóbico e que está chegando aí nas Américas, e isso vai ser um problema muito grande. A vespa a que eles se referem é essa daqui, ó. Vespa mandarina ou vespa gigante asiática. Ela é realmente a maior vespa do mundo. Tem 5 centímetros de comprimento, tá? Essa dessa foto. A do vídeo, pessoal, não é essa vespa não, tá? Outro colega identificou, ou outros colegas identificaram como sendo de uma outra espécie um pouco menor, chamada vespa crabro. Essa daqui, a vespa gigante asiática, é a vespa mandarínia. Esse é o nome científico dela, tá? Muitos chamam de vespa assassina, muitos chamam de vespa gigante asiática. E o nome vespa assassina, ele nos traz medo, né? Mas, na verdade, não é um nome muito adequado para animais, né? Esses nomes assassino, isso são características humanas, não de animais. É claro que alguns animais são predadores, se alimentam de outros, mas se você ficar chamando esses animais de assassinos, dá a impressão de que existe uma maldade inerente neles, né? E quando na verdade essas vespas não vão atrás de humanos para atacar, tá? A presa delas são abelhas menores, como é o caso da apis, que é a abelha mais utilizada no mundo inteiro para cultivar, para criar ou produzir mel, né? E essa vespa aqui, ela tem realmente uma distribuição asiática, tá? Ela não existe fora daquela região mais o sul da China, Japão, talvez Indonésia. Existem outras localidades em que ela se encontra também, tá? E ela não está espalhada pelo mundo. A abelha crabro e uma outra espécie também, elas estão um pouco mais espalhadas, sim. A crabro, por exemplo, é uma espécie invasora da Europa. Também tem no Canadá e nos Estados Unidos, lá na região
mais ao norte, que foi introduzida no século XIX lá. Foi introduzida para fazer controle biológico de outras pragas e acabou se instalando, tá? Então, aquele vídeo que você vê do ratinho, tem algumas coisas que realmente acontecem. Por exemplo, as toxinas dessas vespas são neurotóxicas. Elas podem provocar parada muscular, ou seja, ela bloqueia a ação muscular, então o animalzinho fica sem se mexer. Elas podem provocar, inclusive, parada cardíaca, tá? O veneno não é só neurotóxico, ele também tem umas lipoproteases que fazem digestão de tecidos, de parte do tecido, causando necrose, tá? Caso uma pessoa seja picada por um bicho desse aí. Os acidentes que acontecem com os seres humanos geralmente não são letais, tá? No Japão, parece que tem uma estatística lá de entre 30 e 50 pessoas por ano que vêm a falecer. Mas a gente deve ressaltar que não é uma única picada e geralmente são pessoas já com alguma comorbidade cardíaca ou em outros órgãos, como por exemplo rins, tá? Me parece também, pelo que eu li em alguns artigos, que esse veneno pode causar falência de órgãos, então tudo vai depender do estado de saúde da pessoa, vai depender da quantidade de veneno injetada, então se foi uma vespa, duas ou várias que picaram, e esses casos estão todos relacionados às pessoas que se aproximam do ninho e vão mexer no ninho, ou então são apicultores, por exemplo, que tiveram um ninho invadido por essa vespa, o ninho da abelha, e se aproximam, tá? Então, existem duas possibilidades dela te atacar. Aproximando-se do ninho dela, tá? E como elas invadem o ninho de outros seres, né, como a apis mellifera, se você é um criador de apis e se aproxima do ninho que está invadido por elas, aí elas podem realmente fazer um ataque a essa pessoa, tá? Bom, essa abelha, pessoal, foi então encontrada essa vespa foi então encontrada lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Nessa região aqui, essa região aqui é o estado de Washington, tá? Deixa eu ver se tem um outro mapinha aqui, vou mostrar para vocês. Aqui é Washington. Washington fica lá na divisa com o Canadá, tá? Nessa região aqui mais próxima ao Canadá, chama-se Blaine. Olha essa divisa aqui com o Canadá, eu até ressaltei com um traço, tá? Aqui é a divisa com o Canadá. E esse caso que aconteceu em 8/12 de 2019, onde foi coletado um espécimen dessa vespa, só que já morta. E uma outra foi avistada próximo a um alimentador de um beija-flor. E isso daí já suscitou toda essa questão de que as abelhas estão invadindo, etc. A ocorrência de um único inseto, uma única vez, ela não caracteriza uma espécie invasora, tá? Para ser uma espécie invasora, ela tem que já estar estabelecida na região. Estabelecida, você tem dificuldades para erradicar, a quantidade de indivíduos é muito grande. A gente poderia chamar isso de uma espécie exótica. Ela foi trazida. Uma espécie exótica é um animal, ou uma planta, ou qualquer ser vivo que não é da região, inclusive micro-organismos. Ele é de um outro bioma e foi parar ali por alguma razão, tá? Só que no dia 18/9 de 2019, foi localizado no Canadá, nessa região ali que eu circulei, chama Nanaimo. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, foi localizado um ninho
já estabelecido, tá? Com uma rainha e 200 operários. Esse ninho foi extirpado, foi extinto. E essa região, ela está aproximadamente, pelas contas que eu fiz aqui no mapa, a mais de 120 quilômetros de Blaine, que é nos Estados Unidos, ali na divisa com o Canadá, onde foi encontrado aquele espécimen da vespa, tá? Eu tenho aqui uma timeline mais completa que eu peguei num documento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha só. Na metade de agosto de 2019, 3 espécimes adultos foram coletados por apicultores, tá? Lá no Canadá. Foi feito o procedimento de identificação genética e bate com a vespa gigante asiática, Vespa mandarinha. Em agosto de 2019 ainda, um apicultor também viu essas vespas próximo à residência dele, tá? Nesse caso aqui não houve coleta, então ele pode estar se confundindo com uma outra espécie, ok? Inclusive pode ver que existem códigos aqui em relação ao nível de problema que eles identificam, tá? Isso aqui foi feito no norte de Bellingham, em Washington, a 27 quilômetros daquele evento de 8 de dezembro. Se a gente pegar aqui no mapa, ó, eu fiz um outro círculo aqui em Bellingham, aqui mais para baixo, aproximadamente 28 quilômetros de Blaine. Essa espécie não voa tão longe. Ela geralmente vai forragear 2 quilômetros do local do ninho dela, tá? Então é muito estranho você já ter o avistamento de um indivíduo em Bellingham, depois em Blaine, sendo que antes, né, bem antes, então lá em agosto, foi erradicado um ninho lá em Nanaimo, no Canadá. Tá? São eventos aí, inclusive esse de Bellingham foi em agosto também, tá? Então a gente tem aí um tempo de aproximadamente uns 6 meses de diferença. Depois eu vou comentar sobre isso aí. Em 18 de setembro, foi quando o ninho foi localizado e foi eliminado, certo? Com rainha, 200 operários, ou seja, um ninho razoável. Em 23 de outubro, uma única espécime foi fotografada e não coletada. Lá na British Columbia, em White Rock. Deixa eu ver se eu tenho aqui no mapa White Rock. É ali, perto, ali no mesmo local de Blaine. Tá? Em outubro ainda de 2019, um apicultor também viu essas vespas atacando uma colmeia ali em Bellingham de novo. Ou seja, a gente tem em Bellingham um avistamento perto da casa aí de um apicultor em agosto de 2019, e em outubro a gente tem, não sei se é o mesmo apicultor, não, isso não está detalhado, mas a gente tem um avistamento de um ataque a um ninho, ok? Todas essas coisas são sem coletas, tá? A única coleta realmente foi desse evento aqui de 8 de dezembro. Então, em 8 de dezembro, um proprietário aí de uma residência coletou uma espécime morta e foi confirmado que é a vespa mandarinha. Tá? Então, a gente tem todos esses eventos aqui acontecendo, olha, em Blaine, em dezembro, em Bellingham e simultaneamente em Nanaimo, em agosto, ou seja, alguns meses antes, né? E já sendo um ninho em Nanaimo razoável e bem estabelecido. Tá? Muito bem.
existe uma tradição lá na Ásia de se ter um prato feito com os adultos e larvas e pupas dessa vespa, tá? E já foi relatado o contrabando de um ninho que foi interceptado aí no porto, lá nos Estados Unidos. Então é bem provável que alguém possa ter trazido um ninho inteiro, porque esse prato é preparado com os animais a fresco, né? Ter trazido um ninho inteiro. Uma outra hipótese é de que isso possa ter vindo em algum container acidentalmente, tá? Então não existe nenhuma comprovação de que tenha sido realmente contrabando, embora já se tenha sido interceptado uma vez, ou se foi trazido acidentalmente em algum container, quando você está importando as coisas lá da Ásia, tá? Essa abelha, ela pode ser confundida com outras, né? Como aquela que ataca o ratinho no vídeo. Esse indivíduo aqui, A, é a vespa mandarínia. O B também, vespa mandarínia, só que visão lateral. O C também, com um detalhe aí da mandíbula, que é bem grandinha, né? A D é uma vespa crabro. Então pode ver que elas são bem parecidas. A E e a F são outras vespas que também podem ser encontradas lá na Ásia. Em termos de comparação de tamanho, eu retirei aqui dessa publicação científica que é de 1973, tá? Então, isso mostra o quanto é falsa aquela parte do vídeo que diz que essas abelhas foram fabricadas em laboratório. Não dá, primeiro que é impossível fabricar uma vespa em laboratório, tá? Segundo, já é conhecido há muito tempo, inclusive foi descrito lá no século XIX já. Então, não tem desculpa para dizer que é feito em laboratório, tá? Na letra A, que é essa cabeça grandona aqui, de frente e de perfil, você tem a vespa mandarínia. Na B, você tem a vespa mongólica, cabecinha um pouco menor. Na C, você tem a cravo, que é menor também que a mandarínia. E a título de comparação, a figura D é a cabeça de uma apis mellifera, que é a abelha comum que a gente cria para produzir mel, tá? Então veja que uma abelha apis mellifera não consegue vencer numa disputa com uma vespa desse tamanho. Simplesmente a mandíbula da vespa mandarínia é do tamanho da cabeça da apis mellifera. E realmente o que ela faz durante os ataques à apis mellifera, ela faz uma decapitação da apis mellifera, tá? A gente vai falar mais sobre os ataques depois. Aqui embaixo a gente tem um ninho que geralmente é embaixo da terra, é subterrâneo ou na base de árvores que estão já com raízes apodrecidas, então ela usa aquele espaço, ou às vezes foi toca de algum animal que cavou, está abandonado, ela usa esse espaço para construir o ninho dela, tá? Então a maioria dos ninhos é subterrâneo, é na terra. Alguns em encostas de colinas também, mas são poucos, tá? Dentro do ninho você vai encontrar essas células, onde ela coloca os ovos. Então na figura A, mostra aí estágios do crescimento de larvas e pupas, tá? Porque esse inseto aqui ele sofre uma metamorfose. Então ela coloca um ovo nessas células, a rainha coloca um ovo nessas células, e ele começa a se desenvolver, primeiro larva e depois pupa, e aí sofre metamorfose completa até ficar adulto, que essa figura B está mostrando aí, da direita para a esquerda, a sequência
aproximada aí de transformações, tá bom? Eu estou mostrando isso para dizer o seguinte: se você encontra um ninho com 200 operárias, esse ninho já está lá faz tempo, tá? Porque ela tem todo um ciclo de vida, inclusive de hibernação no inverno. Então, para você encontrar um ninho desse, é porque essa vespa já está lá há um tempão. Pra conseguir formar um ninho dessa magnitude, embora não seja um dos maiores, né? Tem ninhos muito maiores do que com 200 operárias. Como que é o esquema de caça, de ataque dessas vespas? Um dos principais problemas que essa vespa traz é o ataque aos ninhos de apis mellifera. Justamente é o que causa prejuízos aí para apicultores, tá? Mas ela pode atacar também outras abelhas nativas, como ela faz no Japão. Ela ataca lá uma espécie de apis japonesa. Ela tem algumas fases. Primeira fase é a de caça, onde ela fica à espreita na abertura do ninho, geralmente uma ou duas vespas fazem isso, e vai coletando as apis uma por uma, captura uma apis e leva até uma vegetação próxima, um galho de uma árvore, um arbusto, e faz a decapitação, retira membros também, e faz uma espécie de bola de carne, que é juntando o tronco mais uma parte lá do abdômen, e eles chamam de meatball. Essa bolinha de carne, ela volta para a colmeia com essa bolinha de carne e vai servir de alimento. Numa fase seguinte, ela pode ficar nessa fase ou ela pode ir evoluindo para outras fases, tá? Na fase 2, eles chamam de abatedouro. Aí, nesse caso, já vem uma quantidade maior de vespas, que pode variar entre 5, 6 ou até 20, 40 vespas. Elas daí começam a atacar em massa as abelhas que estão saindo pela entrada e saída da colônia, tá? Fazem a decapitação, só que não preparam aquela meatball, simplesmente vão descartando os corpos e amontoando esses corpos ali do lado de fora da colmeia, tá? Depois que elas abatem cerca de 99 ou mais, 99% ou mais das abelhas, vem a fase 3, que é de ocupação, onde elas entram na colmeia, e aí a gente pensaria o quê? Que elas vão roubar o mel, né? Mas não, elas pegam as pupas, que é aquela fase inicial do crescimento da abelha, e fazem a bolinha de carne com essas pupas e vão levando para a colmeia. Essa foto aqui é um momento de ataque de uma dessas vespas em uma abelha japonesa, tá? Então esse é um momento de caça. Imagine que logo em seguida ela vai decapitar e preparar aquela bolinha de carne para levar para a colmeia. Esse aqui é o resultado de um daqueles ataques abatedouros, onde elas simplesmente exterminam mais de 99% da colmeia, largando os restos dos corpos. Aí isso é feito por decapitação também. Então, pessoal, me parece que, primeiro, essa vespa, ela está estabelecida lá nos Estados Unidos ou no Canadá, é muito cedo para falar. O próprio Departamento lá de Agricultura dos Estados Unidos, no relatório que eu tive acesso, eles alegam que ainda é muito cedo para confirmar se a espécie já pode ser considerada invasora. Tá? Primeiro, não foi encontrado nenhum ninho nos Estados Unidos. Foi encontrado apenas um ninho no Canadá. O ninho já foi eliminado.
Depois você tem a captura de um indivíduo lá em Blaine, que é divisa com o Canadá, e você tem o avistamento, né, não a captura, de alguns outros indivíduos e ataque a ninho, tá? Lembrando que a vespa crabro também pode fazer esse ataque a ninho daí. Então a gente não tem confirmação se é tudo a mesma espécie ou não. A gente não tem confirmação da quantidade de indivíduos que estão no local. É muito cedo para afirmar qualquer coisa. Ela está se espalhando pelo mundo? Não, não está. Aquilo pode ter sido resultado de um contrabando de um ninho e pode ter sido um acidente, foi transportado acidentalmente em algum container, em algum navio e apareceu por ali. Tá? Inclusive pode ser eventos independentes, do Canadá e dos Estados Unidos podem ser eventos independentes, tá? Então não tem como dizer nada a respeito em relação à invasão dessa espécie. No momento ela é só uma espécie exótica que apareceu. Essa espécie poderia, uma vez estabelecida nos Estados Unidos, se espalhar por todos os Estados Unidos e chegar na América Latina? Pelo que eu vi nas últimas vídeos que estão circulando, tem inclusive um afirmando que no Chile já apareceram também indivíduos aí da vespa asiática gigante, tá? Mas não está confirmado também. Teoricamente é possível sim uma espécie começar num ponto de um país e se espalhar, inclusive chegar até outro continente. Teoricamente é possível. Mas aqui tudo indica, bom, primeiro, não sabe nem se ela está estabelecida lá. Existem outras abelhas grandes também, como a crabro, e elas nunca chegaram aqui no Brasil, tá? O próprio Brasil tem abelhas até que grandes também, como abelhas mamangavas, né? E tem a própria Apis mellifera, que é uma espécie invasora aqui na América Latina, e esse bobear também no hemisfério norte também. É uma espécie invasora que foi introduzida para produção de mel em escala comercial, e elas também causam acidentes e mortes, principalmente se a pessoa for alérgica, né? Daí ela pode ter uma reação alérgica muito grande e virar a óbito também, tá? Então não existe assim uma preocupação de que, nossa, essa abelha agora vai acabar com a população humana. Não tem nada disso, tá? Ela já é comum lá na Ásia, todo mundo convive com isso, assim como acontecem acidentes com Apis mellifera, acontecem também, infelizmente, com essa vespa, tá bom? Então, em resumo, pessoal, vídeo totalmente fake, não existe nenhuma vespa fabricada em laboratório. Existe sim essa vespa, ela habita principalmente Japão e regiões ali da China e alguns outros países. Ela tem um veneno neurotóxico, ela pode causar lesões, pode causar até a morte de algumas pessoas, mas não é um evento de que a China está ameaçando o mundo, fazendo com que essa vespa se espalhe. Não, isso não está acontecendo, tá bom? Se eu tiver mais alguma notícia ou informação sobre esses animais, eu volto a comentar mais um pouquinho sobre eles, tá bom? Tem dúvidas? Deixa aí nos comentários. E, pessoal, eu peço novamente para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu joinha e espalhem esse vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.